Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 19 de outubro, nós vamos refletir e aprender sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. O Evangelho de hoje vem ensinando ali o cuidado com as coisas materiais, para não ficar preso a isso e esquecer de fazer aquilo que é agradável a Deus. Jesus, estando ensinando a multidão, alguém fala para ele: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. E aí Jesus, vendo essa palavra herança, ele já percebeu na pessoa que a pessoa estava preocupada em bens materiais. E aí que Jesus aproveita para contar a parábola daquele homem rico, do qual teve uma grande colheita naquele ano e, colhendo muito, ele pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. E como ele era um homem que tinha capital grande, ele então resolve derrubar os celeiros e construir bem maiores. Para ele, derrubar os celeiros era coisa de nada. Ele nem ia pensar se vale a pena ou não, porque para ele, como tinha bastante dinheiro, isso não fazia ele pensar nada. Então ele sabia que posso derrubar os celeiros e construir bem maiores, porque eu tenho capital. E aí, fazendo isso, eu guardo lá a minha colheita, e aí eu posso dizer para mim mesmo: descansa, come, bebe, aproveita. E aí que Jesus fala, Deus vai falar para aquele homem naquela mesma noite, dizendo: louco, nesta mesma noite pedirei de volta a tua vida. E para quem vai ficar tudo o que acumulastes? E aí que Jesus mostra: lembre-se que é preciso juntar tesouros no reino dos céus e não se preocupar com os tesouros, a riqueza aqui na terra. Então o Evangelho de hoje nos ensina o cuidado que precisamos ter para não deixar que a tentação do capitalismo nos faça ali, por vezes, como acontece com muitas pessoas, elas mesmas se escravizam no sentido de trabalhar e trabalhar, porque querem sempre ter mais e mais, mas olham somente o lado material, o lado capital. E são essas pessoas que elas olham só o lado material e com isso acabam de esquecer de olhar o lado espiritual. Não sabem, portanto, daí fazer as coisas que são agradáveis a Deus. Muitas vezes esquecendo ali de rezar, porque não tem tempo, está muito cansado, então não tem tempo de ir para a igreja, até mesmo a sua oração pessoal às vezes acaba sendo pequena, ou acaba nem existindo muitas vezes, porque o mundo fala mais alto, que é a ganância e o poder, de querer ter mais e mais. Então Jesus ensina, lembre-se que o bem material vosso, nada disso levará consigo quando morrer, mas vai levar a sua pessoa, a sua vida, aquilo que você fez. Você será julgado pelo aquilo que você fez e não pelo aquilo que você tem. Então, o Evangelho deixa bem claro para nós o cuidado que precisamos ter para não deixar que a ganância, a tentação do poder, de querer pensar em coisas materiais ali, nos faça ficar presos a isso e, por vezes, não fazer a nossa caminhada espiritual, que é a nossa oração pessoal, oração comunitária, partilhar o bem para com o próximo, podendo ajudar a pessoa do próximo, eu devo ajudar, enfim, fazendo o bem, vivendo na humildade e na simplicidade, para que eu possa ser grande aos olhos de Deus. Não basta e nunca vai adiantar nada eu ser grande aos olhos humanos, mostrar que tenho capital, que tenho isso e tudo mais, sendo que estou
ali deixando de produzir, de fazer aquilo que vai me levar para a felicidade maior, que é a vida eterna. Portanto, aprendamos sempre a viver na humildade, na simplicidade e deixando então a nossa vida ser conduzida pelo Senhor, para que Ele então nos ajude a viver, se contentar com o que temos, pedir a Deus que nos dê graça e força para termos uma vida com dignidade e, com certeza, sendo fiel a Deus, Ele sempre nos ajudará para que tenhamos uma vida ali de bem, aonde conseguiremos levar uma vida aonde não nos faltará nada. Mas é preciso, então, amor, disponibilidade e grande carinho para com as coisas de Deus, para que eu seja, então, merecedor depois do reino dos céus. Assim, então, sejamos atenciosos e não deixamos que, por vezes também, aí na família, acabe às vezes até havendo disputa de briga, de herança, disso, daquilo. Não deixemos também que a nossa família venha degredir, venha a ficar às vezes mal-humorada, mal vista pela sociedade, por causa às vezes de intrigas ali, porque a ganância de herança, quero isso, quero aquilo, venha então ali acontecer na nossa família. Então cuidemos também para que a nossa família seja sempre exemplo no mundo, para tudo caminhar bem, com grande amor, com grande alegria. E a partir daí então, levaremos uma vida com mais dignidade, preservando o nome da nossa vida e não deixando então que a tentação da ganância nos faça distanciar-se de Deus, mas que o meu carinho, o meu amor e minha confiança no Senhor, que sempre me ajudará a eu ter uma vida com dignidade, tudo isso me enriqueça e me faça realmente ser ali bom cristão, bom cidadão, para merecer as graças e bênçãos de Deus no meu dia a dia e assim levar uma vida com dignidade, conforme o Senhor espera e conta com todos nós, vossos filhos e filhas amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.